A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Adultos. Já estamos na lição de número 5, que traz por título O Casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Eita glória! Já pode preparar, viu, povo? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço a sua oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda segunda-feira, às 9h05, este é o nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Adultos. E ainda, na mesma segunda-feira, só que às 14h05, este é o nosso vídeo de dinâmica separado. Ou seja, toda segunda-feira, às 9h e às 14h, tem vídeo novo em nosso canal com relação à Revista dos Adultos. Por isso que eu já peço, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 5 da Revista dos Adultos do terceiro trimestre de 2024, que traz por título O Casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Observe o seguinte, se você é professor, sempre recomendo inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo, porque no final dessa aula vou fazer uma dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta acessar nosso blog, coloca no Google aí por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD, vai aparecer o nosso blog, você clica no menu Adultos, lá você vai ter acesso à dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, nós chamamos de lição comentada dos adultos, que é bênção pura sem mistura. Então veja só, para iniciar a sua aula, você pode realizar a dinâmica, mas se quiser também, pode iniciar fazendo algumas perguntas com relação ao título. Mas observe, essas perguntas precisam ser respondidas pelos seus alunos. Você que é professor precisa segurar um pouquinho o coração. Tem professor que é apressado demais, pergunta, fica respondendo. Com isso, você estará acostumando sua turma a não participar da sua aula, principalmente nesse início. Você faz as perguntas, espera a sua turma participar. Ah, pastor, na minha turma ninguém participa. O que é que eu faço? Fica tranquilo e não responda também não. Até porque, no decorrer da sua aula, essas perguntas serão respondidas. Segue a nossa dica. Faça as perguntas, mas não fique respondendo não, viu, professor? Segura seu coração. Eita glória! Aqui, por exemplo, você pode perguntar: qual foi a importância do casamento de Ruth e Boaz? Qual foi a importância de Boaz para Ruth e Ruth para Boaz? Pergunta-me o que significa remissão. Qual a importância da remissão na vida de Ruth e Noemi? E a remissão tem alguma coisa a ver com a igreja? Será que nós também fomos redimidos? Faça a pergunta e deixa a sua turma pensar, responder. Não fale nada, até porque, no decorrer da sua aula, essas perguntas serão respondidas. Agora, após a apresentação da dinâmica ou dessas perguntas e respostas, você pode apresentar o título de acordo com seus conhecimentos. Por exemplo, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Observe o seguinte, esse casamento foi tão importante para a história do povo de Israel, isso mesmo, para a história do povo de Israel, que este casal,
Boaz e Ruth estão, ou seja, fazem parte da genealogia de Jesus Cristo. Isso mesmo, está escrito lá em Mateus. Isso. Está escrito em Mateus, tanto Ruth quanto Boaz, ou Boaz e Ruth, entraram na genealogia de Jesus. Esse casamento marcou a história. Foi desse casamento que deu continuidade e assim chegou até Davi, até Jesus Cristo. Tudo isso porque é projeto de Deus. Quando Deus tem seu projeto, se nós nos colocarmos na direção de Deus, Deus ele abre as portas, viu? Deus ele tem projeto na minha vida, na sua vida, mas eu preciso obedecer. Tem pessoas aí que têm até promessa, mas não obedece, acaba perdendo. Vigia, crente. Mas vamos para o nosso texto áureo, onde está escrito: Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto dissestes te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Que coisa sensacional! Linda demais! Boaz agora deixa bastante claro que Ruth é uma mulher honrada, uma viúva honrada, e toda a comunidade de Belém sabia muito bem que ela era uma mulher honrada. Te pergunto, e você? Como você é conhecida na sua cidade? Como você é conhecida na sua igreja? Como você é conhecido na sua família? Meu Deus, é forte, né? Isso por quê, pastor? Por causa do comportamento dela. E veja que nós estamos falando de Ruth, que não era judia, era uma mulher moabita. Isso mesmo, era uma mulher moabita. Mas, no entanto, quando ela teve esse encontro com Deus, aceitou o Deus de Noemi, a sua sogra, ela transformou-se a sua vida e houve dedicação, amor, compromisso, responsabilidade. Ela aprendeu que é melhor servir a Deus. E o nosso Deus, ele é santo e exige a santidade de qualquer pessoa. Eu quero servir a Deus, seja santo. Eu quero ser usado por Deus, seja santo, porque o nosso Deus, ele é santo. Vamos para a nossa verdade prática, onde está escrito: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. A mulher virtuosa não fala tão somente da mulher bonita, inteligente, fala da mulher de caráter. Meu Deus amado, fala de comportamento, de atitude segundo a vontade do Senhor. Fala de boa índole, fala de caráter, de comportamento. E aqui a Ruth está sendo valorizada, a Ruth está sendo reconhecida como uma mulher de caráter. Meu Deus, que honra a sua família, que cumpre com o seu papel. E você sabe, dentro da família, tanto o homem quanto a mulher, os filhos, tem a sua função, tem o seu papel. E cada um, esposa, marido, filhos, precisam cumprir o seu papel para que a família possa se desenvolver, para que a família possa crescer na graça e no conhecimento. E aqui vamos conhecer exatamente isso. O casamento trouxe bênção, tanto para Ruth quanto para Boaz. Mas vamos para a nossa leitura diária. Você sabe muito bem que a leitura diária é o nosso devocional, de segunda até sábado. É por isso que lá no meu Instagram, anote o endereço aí, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também o Instagram do nosso canal, Descomplicando Teologia, todos os dias eu estou postando a leitura diária, um cartaz bonito, organizado, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram também estamos postando videochamada e um despertador. Toda segunda-feira nós postamos em nosso Instagram videochamada e um despertador. São materiais que você pode pegar e compartilhar com seus alunos. Isso mesmo, são materiais de incentivo à participação dos seus alunos. Por isso, já nos segue também em nosso Instagram. Mas vamos para a nossa leitura diária de segunda-feira. O casamento como instituição divina fundamental. Terça-feira, esperando o tempo certo e o desfecho do devido processo. Quarta-feira, a liderança masculina na família pressupõe atitude, amor e honra. Quinta, netos como recompensas aos avós é sinônimo de renovação da vida. Sexta, o compromisso de Deus com o povo de Israel.
sábado. Jesus Cristo, nosso Senhor, como Redentor eterno. A Ele toda honra, a Ele toda glória. Vamos para a nossa leitura bíblica, que está em Ruth, capítulo 3, do versículo 8 ao 10. Em seguida, capítulo 4, versículo número 11. Recomendo fazer a leitura compartilhada com seus alunos. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução, onde está escrito: o livro de Ruth começa com fome e mortes, mas termina com duas grandes celebrações: o casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obed, avô de Davi. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. Ali há um redentor humano. A história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso redentor divino e humano. Veja só, Deus gosta de mudar a história das pessoas. Você sabe muito bem, já estudamos aqui o contexto o qual acontece essa história de Ruth e Boaz, quando parecia que tudo ia dar errado. Parecia que Noemi estava no fim, ia morrer sozinha, abandonada, sem ninguém. Deus cria situações para estar abençoando. Você está aprendendo? Deus cria situações para abençoar a família de Noemi, a família de Elimeleque, porque Deus ele gosta de abençoar, de criar oportunidades. Por isso, se até hoje a situação está difícil, meu Deus, você está igualmente, Noemi, sozinha, não tem ninguém para lhe socorrer, saiba que Deus gosta de entrar na história para mudar, trazer paz, sossego, crescimento, prosperidade. Porque Deus é aquele que atende, que ajuda, aquele que não tem que o ajude. Isso mesmo, Deus é ajudador daqueles que não tem quem ajude. Se você está sem ajudador, fique tranquilo, porque o nosso Deus está chegando em nome de Jesus. Você crê? Assim aconteceu na história de Ruth, de Noemi. Elas estavam sozinhas, mas, no entanto, Deus já estava providenciando um casamento abençoado de Ruth com Boaz, para cumprir assim as suas promessas, porque o nosso Deus gosta de cumprir promessas. Nosso tópico 1 e o item 1, veja só. O compromisso de Boaz com Ruth. No item 1, no lugar da bênção. A colheita da cevada e do trigo havia terminado, e Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo. Seu lema era: tudo quanto me disseres, farei. Ruth teve oportunidades fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma e independente. Não buscou falsas liberdades, como as que são pregadas hoje pelas ideologias. Sua lealdade e sujeição fortaleceram no desejo de Noemi de vê-la casada novamente. Ter um novo lar era fundamental para a felicidade e segurança de Ruth. O casamento é uma instituição divina fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda a sociedade. A bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. Observe o seguinte. Aqui o nosso comentarista está reconhecendo e valorizando a atitude de Ruth. Veja só, Ruth, moabita, nova, bonita, viúva. Poderia ter tido várias oportunidades para casar com outro jovem, casar com outro homem, abandonar Noemi, deixar Noemi sozinha, tentar se virar com a sua própria vida. Mas nós percebemos em toda a sua atitude, ela sempre conversando com a sua sogra, ela sempre obedecendo a sua sogra. Isso fala de submissão, de respeito, de obediência. E quem é obediente, Deus abençoa. Grave isso aqui, viu? Quem é obediente, Deus abençoa. Deus, ele abre as portas. E nós, enquanto cristãos, precisamos reconhecer a necessidade da obediência. É quando você obedece que Deus vai abrir as portas. É quando você está sujeito às autoridades que Deus vai estar te abençoando. É quando você se coloca segundo o propósito de Deus. Você muitas das vezes precisa abrir mão dos seus projetos,
das suas vontades, dos seus desejos, para fazer a vontade de Deus. Eu disse aqui que Ruth pode ter tido várias oportunidades para abandonar, ficar sozinha, se virar, mas ela preferiu obedecer e seguir os ensinamentos, seguir a palavra da sua sogra, e por causa disso foi abençoada. Ela não pensou duas vezes quando viu a oportunidade de estar obedecendo, de estar catando o trigo, o cevada, para sobreviver. Ela nem imaginava, mas Deus já estava preparando o casamento para ela. Eita glória! Observe, Ruth nem imaginava que naquela situação de estar catando trigo, catando cevada, levando para sua sogra, Deus estava providenciando um casamento, uma família, porque este é o projeto de Deus. Deus quer que haja casamento segundo o propósito dele. Deus quer abençoar o meu casamento, o seu casamento. Casamento é uma instituição divina. Casamento é bênção pura sem mistura. Ah, pastor, estou na luta aqui no meu casamento. Estou passando por prova. Nós precisamos aprender cada vez mais, lidar um com o outro. A grande questão dos casamentos hoje é que cada pessoa só pensa em si mesmo. E no casamento, eu preciso pensar na minha esposa e a minha esposa pensar em mim. Como eu vou estar agradando-a? Como ela está também me agradando. Casamento é tomada de decisão para que tudo que for feito possa ser feito para engrandecimento, para crescimento do casamento, do relacionamento de um para com o outro. No casamento não se cresce sozinho, se cresce juntos. Segue essa dica. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico e segundo item, que traz por título: a iniciativa de Noemi. Os cereais colhidos eram levados para a eira, um terreno plano preparado para a debulha das espigas. Noemi soube que naquela noite Boaz faria aquele trabalho. Era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser remida. Sem que fosse notada, Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse, lhe descobrir os pés e deitar discretamente. Boaz saberia o que fazer quando notasse sua presença, o que demonstra tratar-se de um costume conhecido na época. Estender a capa era o sinal de compromisso de casamento. Em Ezequiel, capítulo 16, versículo 8, essa prática é mencionada como metáfora representando o compromisso de Deus com Israel. Vou destacar o seguinte, irmãos: casamento é trabalho. Casamento é trabalho. Veja só, preste atenção. Deus estava unindo a vida de Boaz com a vida de Ruth. Deus estava unindo, mas, no entanto, precisou de atitudes, isso mesmo, atitudes de Ruth. O que foi que Ruth fez? Ruth ouviu o conselho da sua sogra, dizendo o seguinte: os cereais já estão colhidos. Normalmente são levados para um galpão e lá todos ficam dormindo. Quando fala que Boaz, ou que Ruth deitou ao pé de Boaz, estava em um grande galpão, onde se colocavam os cereais. E normalmente as pessoas deitavam ao redor, tá ok? Deitava-se ao redor. Então, Ruth precisaria, veja só, Ruth precisaria ir lá nesse galpão, deitar aos pés, presta atenção, viu? Não é do lado. Deitar-se aos pés, descobrir os pés de Boaz. Isso para que, quando descobrisse os pés, Boaz estaria acordando por causa do frio. E, no entanto, isso era um sinal que ela, Ruth, estava disposta a casar com Boaz. Estava querendo ter Boaz como seu marido, como seu esposo. Era o costume da época, era uma tradição, costume da época, que todo mundo sabia muito bem disso. Quando a mulher deitasse aos pés do homem, como fez Ruth, simbolizava que ela estava disposta a casar com ele. Com isso, no caso, Boaz precisaria ser o parente remidor e cumprir assim a remissão e também a lei do levirato, que já estudamos aqui na outra semana. Isso demonstra atitude. Olha só, não ficou esperando as coisas cair do céu. Nenhum
nem outro. Boaz também não perdeu tempo, não. Tem homens aí, pelo amor de Deus, precisa ter atitude de homem. Quando Boaz percebe que Ruth quer casar com ele, ele não pensou duas vezes, teve atitude, foi se virar, fazer o que era necessário para que ele pudesse a tomar em casamento. Homem precisa ter atitude. Agora vamos para o nosso primeiro tópico e terceiro item, que traz por título: respeitando o processo. Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se, se perfumar e vestir sua melhor roupa, assim como não exclui a ternura. A santidade não despreza a beleza, desde que com simplicidade, impureza e moderação. Por volta da meia-noite, Boaz acorda, assustado, com a mulher deitada a seus pés e pergunta: quem és tu? Orientada por Noemi, Ruth se identifica, lembra-lhe a condição de remidor e pede que estenda sobre ela a sua capa. Como Noemi dissera, Boaz realmente entendeu. Ele era, de fato, um parente remidor, mas havia outro mais chegado que tinha prioridade da remissão. Era preciso aguardar respeitando o processo. Se ti não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. O caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifestaram. Sem qualquer contato íntimo, ela passou o restante da noite deitada aos pés dele e saiu bem cedo, para não ser percebida. Mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não souber esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. Observe o seguinte: nós estamos falando de um costume da época, uma tradição, um comportamento existente, o qual a mulher aqui, no caso Ruth, poderia deitar-se aos pés, viu? Não foi nada demais, não. Aos pés do seu remidor, lhe solicitando, lhe pedindo que ele pudesse fazer assim o pagamento da dívida e também casasse com ela. Por isso que descobre os pés. Para quê, pastor? Para que ele pudesse acordar e perceber que tinha alguma coisa diferente. E quando Boaz acorda, percebe que tem uma mulher aos seus pés, mas como estava tudo escuro, ele questiona: quem é você? E Ruth vai fazer exatamente aquilo que a sua sogra tinha orientado. Eu sou Ruth, a moabita, nora de Noemi, e eu quero que o Senhor possa me redimir, pagar a dívida, pagar a conta e casar comigo, para que possa suscitar filhos e herança também na nossa família. Quando Boaz ouve essa conversa, eu creio que ele disse: pronto, chegou a minha hora, chegou a dica. Eita glória! Irmãos, isso fala também de atitude, de comportamento. E nós precisamos entender que casamento é um relacionamento, compromisso, responsabilidade, mas de muitas atitudes. Para que nós possamos ter um casamento feliz, ou até mesmo casar-se, precisamos ter atitudes, comportamentos. E observação: em nenhum momento Ruth ela foi leviana. Em nenhum momento aqui houve a questão do pecado. Ela estava bonita, cheirosa, eita glória, bonita, cheirosa, mas não estava leviana. E as mulheres precisam aprender isso. A arte de conquistar, estar bonita, é para você, mulher. A arte de estar cheirosa é para você, mulher. Isso cabe a você enquanto mulher. Mas a mulher, para conquistar um homem de verdade, olha, um casamento no Senhor, não precisa ser leviana. Tem que ter postura de mulher. Eita glória, tem que estar bonita, tem que estar cheirosa, mas não precisa ser leviana. E hoje tem muitas tendo esse comportamento. Quando a mulher tem um comportamento leviano, a tendência é arrumar o homem da mesma forma. Por isso que acaba tendo conflitos. Vigia, pelo amor de Deus, espera no Senhor,
Tenha a postura, pastor, eu estou viúva, pastor, eu estou solteira, o que é que eu faço, pastor? Esteja bonita, esteja cheirosa, que Deus vai mandar o Boaz em nome de Jesus. E Boaz que estão me ouvindo, vigia pelo amor de Deus, toma atitude, vai correr atrás do que for necessário, mas casa em nome de Jesus. Eita glória, concorda comigo? As Ruths que estão querendo casar, ande bonita, ande cheirosa. Os Boaz que estão querendo casar, você precisa ter atitude. Corra atrás, se vira porque a bênção é sua. Eita, eu lhe falei, né? Aqui o alimento é forte, mas quero saber o seguinte, você gostou? Você concorda comigo? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes, observe o seguinte, se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? Ser membro é ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para a revista dos adultos. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, atividades extra. Isso mesmo, estamos enviando atividades online, cruzadinhas, caça-palavra, 10 questões para você enviar para os seus alunos e eles podem responder tanto em PDF quanto também online. Enviamos também um plano de aula completo. Meu Deus! Tudo estamos fornecendo para quem é membro. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. E será um prazer, tá bom? E outra coisa, na descrição desse vídeo vai ter um link para quem quiser entrar no nosso grupo de informações. Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil para a revista dos adultos. Venha ser membro. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico e primeiro item, que traz por título o casamento entre Boaz e Ruth, no item 1, concluindo o negócio. Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor, conforme o costume da época. Mas era fundamental que ele superasse o obstáculo que havia, a preferência do parente mais próximo. Boaz agiu rapidamente, como Noemi havia dito. Sossega, minha filha, aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Todo homem deve ser preparado para tomar iniciativas na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. A liderança masculina pressupõe atitudes, amor responsável e honra a mulher como vaso mais fraco. Observe o seguinte, Boaz, quando viu a possibilidade de casar-se com Ruth, não pensou duas vezes, mas, no entanto, ele precisaria se organizar, ele precisaria procurar o parente mais próximo para ver se ele tinha o interesse de casar-se e redimir. E, no entanto, assim o fez imediatamente. Não ficou perdendo tempo. Por que estou falando isso? Hoje, tem muitos homens, isso mesmo, tem muitos homens que estão perdendo essa atitude, esse comportamento. Isso mesmo, Deus te chamou para tomar atitude, para ter comportamento de agir, de ser homem. Principalmente nessas questões de relacionamento, na questão de casamento, cabe a você. A mulher cabe estar bonita, cheirosa, isso mesmo, dando aquelas pistas, mas é você que toma atitude. É você que pede casamento, é você que vai se virar, é você que vai procurar tudo que for necessário para que o casamento possa acontecer.
Mas tem homem aí que é 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Toma cuidado, não tem essa atitude não. Seja homem, assim como foi Boaz, e foi resolver as pendências imediatamente, porque ele queria casar-se com Ruth. Pega a dica. Mas vamos para o nosso segundo tópico, o item 2, que traz por título: o resgate e a lei do levirato. Boaz foi para a porta da cidade e logo viu o remidor que ia passando. Não seria isto mais um ato de providência divina? Boaz o convidou para tratar do assunto que lhe inquietava e chamou 10 homens importantes da cidade para testemunharem o ato. Em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras que havia sido de Elimeleque, mas desistiu quando Boaz o informou que o resgate incluiria o dever de casar com Ruth, a moabita, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. A aplicação das duas leis, nesse caso, a do resgatador e a do casamento por levirato, certamente se deu porque apenas a aquisição das terras não faria que ficasse na família de Elimeleque. Assim, o resgate deveria ser acompanhado do casamento sobre a lei do levirato. O remidor alegou motivos econômicos para sua desistência. Ele não aplicaria recursos em terras que não seriam de sua própria família, e sim dos sucessores de Elimeleque. Veja só, nós sabemos muito bem que Boaz não era o parente mais próximo. Existia um outro. E Boaz não perdeu tempo. Foi para a porta da cidade, porque na porta da cidade servia como lugar de reuniões, de tratar de assuntos importantes. E lá, pega-se 10 homens importantes da cidade para fazer a verificação, para comprovar e verificar se o parente remidor queria ou aceitaria pagar a dívida para possuir a terra, mas também que se casasse com Ruth. Pega-se 10 homens na porta da cidade e, por coincidência, será que foi coincidência ou foi projeto de Deus? Deixa aqui nos comentários. Observe o que aconteceu. Quando Boaz chega à porta da cidade, quem é que lá estava? O parente remidor, o parente mais próximo de Noemi. Ei, Jesus amado, vou te perguntar e quero saber o seguinte: foi coincidência ou foi projeto de Deus? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Quando Boaz chega, lá estava o parente mais próximo. Vou dar uma dica, viu? Deus sabe trabalhar. Deus sabe trabalhar. Então, Boaz logo questiona: e aí, você vai querer resgatar a terra que era de Elimeleque? O parente remidor diz: eu quero a terra que é dele. Aí Boaz já disse logo também: olha, tem o seguinte, se você comprar a terra, pagar a dívida da terra, você vai precisar casar também com Ruth. Porque Ruth foi casada com Malom, filho de Elimeleque, e precisa suscitar filhos, porque Elimeleque não tem filho algum. E toda herança que vai vir dessa terra vai ser dos filhos de Ruth com você. Agora vai ser em nome de Elimeleque. E aí você quer? Ele diz: aí agora não dá pra mim não. A terra até que eu pague eu quero para mim, mas casar com Ruth, suscitar herança a Elimeleque, o filho de Elimeleque, eu não quero isso não. Eu desisto, não quero ter esse compromisso, não aceito não. Boaz diz: então eu quero. Eita glória, Deus sabe trabalhar, varão, Deus sabe como fazer as coisas. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Quando o parente remidor diz que não queria, que não aceitaria, Boaz já aproveita a oportunidade que lá estavam lideranças, pessoas importantes da cidade, e diz o seguinte: olha, eu quero, eu aceito, eu vou pagar a dívida, eu vou casar com Ruth, eu vou suscitar herança lá Elimeleque, a Malom, e fique tranquilo, eu resolvo tudo. Sabe por quê? Ele estava querendo casar com Ruth, ele já amava Ruth. A grande questão era isso, varão. Boaz já estava amando Ruth. Foi o amor que fez ele aceitar tudo. Não foi as terras, não. Ele já tinha terra demais. Foi o amor. Boaz já amava Ruth.
Por isso, aceitou, executou, fez tudo aquilo que fosse necessário para que pudesse casar com ela, porque foi o amor que motivou tal atitude. Concorda comigo? Mas vamos dar seguimento ao nosso segundo tópico e terceiro item, que traz por título: o registro público. Seguindo mais um dos costumes da época, a transferência do direito de resgate foi selada com o remidor descalçando o sapato, entregando a Boaz. O testemunho público para a remissão e o casamento com Ruth foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação uníssona. E todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambos edificaram a casa de Israel. Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras. Eita, glória, irmãos, Deus ele cuida. Observe o seguinte, estamos falando aqui de uma moabita. Isso mesmo, mas por causa do seu comportamento, por causa da sua atitude, ela foi honrada. Isso mesmo. Quando Boaz oficializa aqui o pagamento da dívida, oficializa também que ele quer pagar a dívida, fazendo aquele ato de costume onde o parente mais próximo de Noemi descalça seu sapato e entrega a Boaz, dizendo o seguinte: agora o direito é seu. Agora você pode pagar dívida, pode casar, porque eu, o parente mais próximo, estou abrindo mão. Eu não quero casar, não vou casar e estou passando esse direito, que é meu, para você. Boaz, me dê esse sapato aqui, me dê sandália, porque eu vou fazer isso. Não perdeu. O homem estava querendo casar, viu? Eita glória! Então, todos os homens que estavam lá vendo essa atitude, esse acordo, aprovou e reconheceu e abençoou esse casamento, dizendo que assim como Raquel e Leia foram a bênção para o povo de Israel, que aquela mulher, Ruth, pudesse ser também uma bênção para Boaz e para o povo de Israel. E essa bênção, essa profecia se cumpriu, porque é dessa mulher, é desse casamento que vai estar gerando Obed, vai estar gerando Jessé, vai estar gerando Davi e posteriormente Cristo Jesus. Ou seja, Ruth foi honrada em Israel. E por causa desse casamento, nós conhecemos a história de Davi, conhecemos a história de Jesus Cristo, porque são descendentes. Toda honra e toda glória pertence ao nosso Deus. Mas observe o seguinte, viu? Deus, ele faz unir propósito. Deus tinha propósito na vida de Boaz. Deus tinha propósito na vida de Ruth. E Deus uniu esses propósitos. E os dois seguiram fielmente a Deus. A grande questão é essa. Tem pessoas que até têm promessa. Tem pessoas que até têm chamada de Deus. Mas se você não unir com a pessoa certa, vai ter dor de cabeça. Por isso vigia. Não aceita a primeira proposta, não. Tem pessoas se precipitando, tomando atitudes, fazendo escolhas fora da direção de Deus. Agora também, depois que você escolhe, depois que você casa, a bênção é sua. Isso mesmo. Antes de casar, varão, varoa, antes de casar, você pode escolher sim, não, estou em dúvida, fique à vontade, antes de casar. Mas depois que você casou, a bênção é sua. Eita glória! Como diz o outro, né? A cruz é sua e você tem que carregar sua cruz. Abençoar, eita, profetizar coisas boas, ter boa convivência, se relacionar bem, cuidar dos seus filhos, porque a bênção é sua. Antes de casar, você pode escolher, mas depois que você casou, fique com a sua bênção, viu? Agora vamos para o nosso terceiro tópico, mas antes, preste atenção. Nós estamos abrindo a nossa agenda. Isso mesmo,
caso você queira nos levar na sua igreja para ministrarmos uma conferência, jornada pedagógica, capacitação, seminário, congresso, fica à vontade. Estou deixando aqui meu WhatsApp, será um prazer estar lhe atendendo. Atendemos convites no Brasil e fora também do Brasil. Estaremos em setembro na Bélgica, na Igreja Assembleia de Deus Missionária, igreja presidida pelo pastor Geraldo Gomes. Eita glória, é bênção por essa mistura, viu? E outra coisa, nós estamos lançando também a nossa plataforma de cursos. Isso mesmo. Se você não tem curso básico de teologia, preste atenção. Se você quer estudar também curso para professores, curso de escatologia e diversos cursos, nós estamos lançando a nossa plataforma. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Pastor, eu quero tomar o curso de escatologia. O link está aqui. Pastor, como é que eu faço? Observe o seguinte. Nossos cursos estarão sendo liberados por uma assinatura. Isso, você pagando apenas R$ 20 por mês. Você vai ter acesso a 2 cursos para professores. Nosso curso também de escatologia e curso básico em teologia, com certificado reconhecido pela nossa igreja. Então, é bênção por essa mistura. Lembrando, nossa plataforma de cursos, você vai estudar todos os nossos cursos de professores, de escatologia, curso básico em teologia e diversos cursos também que vou estar colocando, pagando apenas R$ 20 por mês. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. E qualquer dúvida é só me chamar aqui no meu WhatsApp, que será um prazer estar lhe atendendo. Mas vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título: a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. No item 1, o nascimento de Obed. Consumado o casamento, Boaz podia tomar Ruth por mulher, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois entendiam como Deus estava agindo em favor de Noemi, antes amargurada, e acreditando estar sob castigo divino. A viúva de Elimeleque recebeu uma renovação de vida e teria agora alguém que cuidaria dela em sua velhice. Era mesmo o começo de uma nova fase na vida de Noemi. Os netos enchem os avós de orgulho e alegria. Neles, os idosos projetam o prolongamento da vida, recebe novo ânimo e encorajamento. É uma recompensa por terem tido os filhos dedicados a eles. Irmãos, aqui agora é reconhecido e valorizado a história de Noemi. Parou para pensar? Noemi tinha tudo aqui, meus irmãos, para dar errado, né? Vida de sofrimento, muitas perdas, sofrimento. Mas quando ela entregou a Deus, quando ela esperou da parte do Senhor, Deus foi abrindo as portas. Isso mesmo, Noemi tinha tudo aquilo para dar errado. Mas, pastor, aconteceu tanta coisas ruins. Verdade, mas Deus, ele cuida. Deus até permite que passemos por situações adversas, por crises, por perdas, mas Deus continua guardando e protegendo a nossa vida. Deus continua de olho, o seu projeto continua de pé em nossa vida. Assim aconteceu com Noemi. Veja só o início da história de Noemi e veja o final, ganhando netos, a alegria da casa, aquela felicidade da casa. Tudo isso porque Noemi esperou em Deus e esperou a atuação do Senhor. E quando nós esperamos a atuação de Deus, Deus abençoa, Deus abre as portas. Então, tá difícil? Espera. Tá na crise? Espera. Está tendo perdas? Espera, porque no tempo certo, da forma certa, Deus vai estar agindo na sua vida e entrando com providência. Assim como Deus entrou com providência e abençoou a vida e a história de Noemi, Deus vai entrar com providência também na sua vida, na sua casa, no seu ministério. Mas não saia da direção de Deus. Espera no Senhor. Agora vamos para o nosso terceiro tópico e segundo item, que traz por título: Boaz, um tipo de Cristo. Se Noemi, Ruth ou Orfa não se casasse com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada. Noemi já não tinha idade para gerar filhos. Orfa voltou para os moabitas. O Deus de Israel encontrou Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, amor
pureza e muita submissão. Ela, como tipo da igreja, encontra-se com Boaz, um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. Meus irmãos, disse aqui anteriormente, Ruth pode ter tido várias oportunidades, porque bonita e viúva. No entanto, quantos jovens talvez não queriam casar-se com Ruth, mas ela esperou no Senhor. Não aceitou qualquer proposta, não. Não se desviou do caminho. Ficou seguindo as orientações da sua sogra. Então era sobre esperar e teve as atitudes corretas. No momento certo, agiu. No momento certo, se recolheu. No momento certo, ficou esperando. E esse comportamento, essa atitude, nós, enquanto cristãos, precisamos ter. Agora, quando você é fiel, Deus entra com providência. Quando você permanece fiel, Deus ele entra com providência na tua causa, na tua casa, na tua família, nos teus filhos. Por isso, espera, pois, no Senhor. Vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: a história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita foi não somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade, Jesus, o filho de Davi. Ao lado de Tamar e Raabe, Ruth proclama a graça de Deus que se manifesta a todos, judeus e gentios, que proclamemos com poder a vida e a obra de nosso Redentor divino humano, Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Irmãos, assim como Boaz resgatou a Ruth, casou-se com ela, Cristo fez a mesma coisa. A nossa vida, o nosso destino era a destruição. Mas, no entanto, por causa de Jesus Cristo Nazaré, ele pagou a dívida. Isso mesmo, ele pagou a dívida. Ele nos resgatou. E é por causa disso que você é crente, você é salvo, você é liberto, você é professor, você é pastor. É por causa dele. Nós não tínhamos condição alguma de pagar a nossa dívida. Nós não tínhamos condição. Mas aparece o resgatador, Jesus Cristo de Nazaré, morre na cruz do Calvário, efetuando assim o pagamento da dívida do pecado. Quando Adão peca no jardim do Éden, é contraída uma grande dívida diante de Deus. E essa dívida deveria ser paga por uma pessoa inocente, que deveria entregar sua vida em prol de resgate da nossa. E assim fez Jesus Cristo Nazaré. Ele é o nosso remidor. Ele pagou a dívida e nós não devemos nada. Hoje você é santo. Hoje você é lavado. Você é remido. O seu nome está escrito no livro da vida. Não por causa de você, mas por causa dele. Por isso que eu digo, a ele toda a honra, a ele toda a glória. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, crente. Já aviso também, não terminou a nossa aula, porque chegou o momento agora da nossa dinâmica. E a dinâmica está sensacional. Vai te ajudar na aplicação dessa aula. Por isso, vamos para a nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa dinâmica da revista dos adultos. Já estamos na lição de número 5, que traz por título O casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Eita glória, pode preparar, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à escola bíblica dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço sua oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda segunda-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Adultos. Na mesma segunda-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica. Por isso que eu já peço, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente.
Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 5 dos adultos do terceiro trimestre de 2024, que traz por título O Casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Veja só, aqui nesta lição vai ser trabalhado também a questão de Boaz, remidor, assim como Cristo também é o remidor das nossas vidas. Por isso que Boaz é um tipo de Cristo. Muitos comportamentos que Boaz teve é o mesmo comportamento espiritual que Cristo teve para com a sua igreja. Por isso que Boaz é um tipo de Cristo. E nessa atividade ou nessa dinâmica, vou trabalhar exatamente isso. Boaz como um tipo de Cristo. Mas em que? Quando? Aonde podemos ver o comportamento de Boaz sendo semelhante ao comportamento de Cristo? Vamos passar tudo para vocês, tá bom? Vocês aqui têm algumas opções de como realizar essa atividade. Tudo vai depender do seu tempo e a sua organização. Para realizar essa atividade ou essa dinâmica, você pode confeccionar um cartaz semelhante a esse. Semelhante com relação à organização, mas a boniteza é com você, viu? Faço o cartaz assim, olha. Aqui eu coloquei tipo de Cristo. Coloquei Boaz e coloquei Jesus. Boaz e Jesus. Você vai precisar também escrever aqui essas características, esse comportamento que Boaz teve, vai colocar aqui. E que Cristo teve, vai escrever aqui, que vai ser colocado, tá bom? Então você vai precisar escrever aqui, presta atenção, as características, o comportamento de Boaz, escreva aqui, que tem a ver com Cristo Jesus, que você vai escrever aqui também. Mas você já sabe, fica tranquilo que eu vou passar tudo para vocês, tá bom? As principais características de Boaz, que tem a ver com Cristo, vou colocar aqui, e você vai passar para os seus alunos. Cada aluno pode ler e vir colocar aqui. Fique à vontade. Ah, pastor, mas eu posso perguntar ao meu aluno? Pode. Por exemplo, no primeiro momento, você pode fazer o seguinte: apresenta o cartaz para o seu aluno e vai perguntando: Irmã Maria, tem algum comportamento, tem alguma atitude que Boaz teve que lembra muito Jesus? Ah, tem. Qual, Irmã Maria? Boaz foi remidor. Excelente. Bota aqui o nome, olha. Remidor. E o que tem a ver com Jesus? Porque Jesus também é remidor. Como assim, Irmã Maria? É porque Jesus remiu a nossa alma. É porque Jesus também é o nosso resgatador. Isso mesmo, é o nosso resgatador. Ele nos salvou, nos libertou. Excelente, Irmã Maria. Irmão João, e você agora, Irmão João? Tem algum comportamento que Boaz teve, olha, que Boaz teve, que lembra Jesus? Tem. Qual comportamento? Boaz amou a Ruth. Eita glória! Assim também como Jesus ama a igreja. Benção, glória a Deus. Olha, Boaz amou a Ruth. Aí você coloca aqui, Jesus amou a igreja. E assim por diante. Você pode perguntar de um em um e deixa a sua turma participar. Essa forma aqui pode ser um pouquinho mais fácil, mais difícil. Depende muito do conhecimento dos seus alunos. Mas se você quiser também, você já pode levar tudo aqui pronto, escrito, para os seus alunos. Por isso, por gentileza, pega aí sua caneta, seu lápis, seu caderno e faça as suas anotações. Porque Boaz é um tipo de Cristo. Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? É ser o parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros atividade, certificado, simulado, resumos, explicações, caça-palavra,
cruzadinha, cartazes, videochamada. Enviamos vários materiais para que o professor possa ministrar a aula. Essa dinâmica, por exemplo, nós enviamos para os membros digitada para facilitar a sua vida. Se você quiser ser membro, para assim receber todos os nossos materiais, estou deixando aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. Agora, por gentileza aí, pegue o seu caderno, sua caneta, para que você possa fazer suas anotações. Essas características vocês vão colocar no pedacinho de papel, vão distribuir para os seus alunos e logo após será colado no cartaz, tá bom? Porque Boaz é um tipo de Cristo. Primeira característica, Boaz foi redentor. Observe, Boaz atuou como redentor para Ruth e Noemi, resgatando-as de uma situação desesperadora. Da mesma forma, Cristo é o Redentor da humanidade, resgatando-nos do pecado e da morte. Eita glória! Segunda característica de Boaz e Cristo, Boaz foi generoso e teve graça. Boaz demonstra grande generosidade e graça ao permitir que Ruth colha em seus campos e oferece proteção a ela. Cristo também demonstra graça, generosidade para conosco, oferecendo-nos a salvação e proteção. Boaz foi provedor. Boaz providencia para as necessidades de Ruth e Noemi, garantindo-lhe sustento. Cristo é o nosso provedor, suprindo todas as nossas necessidades. Quarta característica, aceitação de gentios. Boaz aceita Ruth, uma moabita, demonstrando que a graça de Deus é inclusiva e não limitada a Israel. Da mesma forma, Cristo veio para salvar tanto os judeus quanto os gentios. Quinta característica de Boaz. Boaz foi obediente à lei. Boaz segue a lei do Redentor, conforme estabelecido na Torá. Cristo cumpriu toda a lei perfeitamente. Ainda tem mais, Boaz foi a pessoa íntegra e de justiça. Boaz é descrito como um homem de integridade e justiça. Ele age corretamente ao buscar o parente mais próximo para redimir. Sexta característica, Boaz foi íntegro e homem de justiça. Boaz é descrito como um homem de integridade e justiça. Ele age corretamente ao buscar o parente mais próximo para redimir a Ruth antes de assumir essa responsabilidade. Da mesma forma, Cristo é a personificação da justiça e age sempre com integridade. Eita glória! Sétima característica de Boaz, proteção e segurança. Boaz oferece proteção a Ruth, garantindo que ela possa colher seus campos sem medo de ser molestada. Cristo nos oferece segurança e proteção espiritual, prometendo que ninguém nos arrebatará de suas mãos. Oitava característica, Boaz teve amor e compaixão. Boaz demonstra amor e compaixão ao tratar Ruth com bondade e respeito, mesmo sendo ela uma estrangeira. Cristo mostrou o supremo ato de amor e compaixão da sua vida por nós. Esse sim é Cristo Jesus, o nosso remidor. Tem mais. Nona característica de Boaz que tem a ver com Cristo, intercessão. Boaz intercede por Ruth ao falar com o conselho da cidade para assegurar sua redenção. Cristo é o nosso intercessor diante de Deus, meditando em nosso favor. Décima característica, veja agora o resultado da redenção. A redenção de Boaz resultou na inclusão de Ruth na linhagem messiânica, levando eventualmente ao nascimento de Davi e posteriormente o de Jesus. A redenção de Cristo resulta na inclusão dos crentes na família de Deus, concedendo-nos a vida eterna. Eita glória! A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Pergunta o seguinte, pegou aqui o mistério, as principais características, o comportamento, a atitude de Boaz, que tem a ver com Cristo Jesus. Você leva para a sua sala de aula, faça aquela discussão e confeccione um cartaz. Após, você terá as características,
de Boaz, porque Boaz é um tipo de Jesus. Vai ficar sensacional. Pergunta seguinte, você gostou? Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. E que Deus possa estar te abençoando cada vez mais. Que o Espírito Santo de Deus possa aplicar essa palavra no meu e no seu coração, porque eu sei que aqui o alimento é forte. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.